Boa noite, amigos do YouTube. Mais uma vez, nesse nosso encontro, para mais um aprendizado. E o assunto que eu trago hoje é sobre o transplante de órgãos, o doador de órgãos, na visão espírita. O que é a doação de órgãos, né? A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual o indivíduo manifesta a vontade de doar uma ou mais partes do seu corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. Como funciona a doação? Para ser um doador de órgãos, não é preciso deixar nenhum documento por escrito, porém é necessário manter a família ciente do seu desejo. A família é quem autoriza e documenta a liberação de órgãos. Por que nós estamos falando sobre isso? Antigamente, quando uma pessoa desejava ser um doador, até o seu documento de identidade tinha que vir como doador de órgãos. Hoje, isso não se faz mais necessário, até porque se demorava demais para se resolver essas questões que necessitam, às vezes, de muita urgência. Então, basta que o paciente internado esteja numa condição onde a sua situação é um caso grave, que a família manifeste ao médico, à equipe médica, de que ele é um doador de órgãos, para que isso aconteça. Muitas vezes, as pessoas fazem muita confusão, né? Sobre o que acontece com o espírito do doador, né? Nós não podemos esquecer que a doação de órgãos, ela é um ato nobre, e que pode salvar vidas. Gente, quando nós falamos de doar alguma coisa, nós falamos na caridade, naquele que pensa no seu próximo. Muitas vezes, o transplante de um órgão pode ser a única esperança de vida e uma oportunidade ou um recomeço para as pessoas que precisam. Então, temos que entender a dificuldade do outro. Muitas vezes, uma família aflita com o seu ente querido doente, necessitando de um órgão. E é tão bom quando você pode ver esse desejo resolvido, porque uma alma caridosa, uma pessoa desapegada da matéria, teve esse gesto nobre de amor ao nosso próximo. É fundamental que a população se conscientize da importância do ato de doar órgãos, né? Porque doar órgãos é doar vida. A doação pode ser de órgãos como rim, fígado, coração, pâncreas, pulmão e tecidos como córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e o sangue do cordão umbilical. O que é um órgão, né? A gente fala aqui de doação de órgãos. São estruturas formadas por um grupo de tecidos. No corpo humano, eles trabalham de modo a garantir o funcionamento adequado no nosso corpo. Em que tipo de morte podemos doar órgãos? Doador falecido é qualquer pessoa identificada cuja morte encefálica ou parada cardíaca tenha sido comprovada e cuja família autorize a doação. O doador falecido por morte encefálica pode doar fígados, rins, pulmão, pâncreas, coração, intestino delgado e tecidos, como nós já colocamos.
É possível doar órgãos em vida? Um doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte de medula, parte dos pulmões, porque nós temos dois pulmões, dois rins e conseguimos sobreviver com um só. Então, muitas vezes, a própria família é um doador em vida. E tudo bem, ele está bem e o seu ente querido também fica bem. Mas para isso, vamos ler um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Porque o candidato, ele tem que ser avaliado. O seu quadro clínico de doenças prévias para ser um doador tem que ser compatível. É preciso entender isso. Resposta dos guias espirituais para Allan Kardec, do livro dos Espíritos. Então vamos lá. Entre as questões 154 e 156, foi feita uma pergunta sobre a separação da alma do corpo. Qual foi a pergunta que foi feita por Kardec? É dolorosa a separação da alma? E a resposta foi: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Alma nenhuma toma parte disso. Sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o término do seu exílio, da sua prisão aqui no corpo físico. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida? Nós estamos falando aqui daquele paciente que é diagnosticado com morte encefálica, né? E o que acontece? O seu coração ainda bate, o seu corpo ainda está respirando, mesmo que por aparelhos, mas ainda existe vida ali, então a pessoa vai doar um órgão, mas ele ainda está vivo, o coração está batendo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O espírito já se foi, ele não está mais presente. Então, só o corpo não quer dizer presença do espírito. É só a matéria. Vamos entender, nós somos muito presos à matéria. O que nós acreditamos? O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Por isso fica a dúvida, os questionamentos, né? O corpo, gente, é só uma máquina. E o coração põe em movimento enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para que não necessita da alma. Para isso ele não necessita, é só um órgão trabalhando. Qual a diferença entre morte e desencarnação? A morte é biológica e a desencarnação é psíquica. Então a gente só desencarna quando a gente se desapega da matéria. Vamos entender assim. Por que devemos doar órgãos? Para permitir que nosso semelhante possa continuar vivendo no plano físico. Quando o corpo para de funcionar, já não precisamos dos nossos órgãos. Após a morte biológica, não são mais úteis esses órgãos. Quanto tempo recomenda-se após a morte para retirar os órgãos desse doador? Nós lembramos que nós falamos que para cremar, sepultar, né, havia necessidade de se aguardar entre 48 e 72 horas. Mas isso, gente, é para aquele espírito que é pegado à matéria, que não quer se desligar, e muitas vezes, mesmo com a morte, seja do jeito que for, ele ainda fica no plano terreno, porque ele é apegado à matéria. Ele gosta das coisas terrenas, dos seus bens, da sua casa, tudo que é seu. Então ele não desgruda da matéria, mesmo com toda boa vontade que os irmãos, os trabalhadores da Seara de Jesus, que trabalham no processo reencarnatório e que vêm retirar e desligar esse irmão, encontra maior dificuldade. Então, o que prende o espírito ao corpo é a materialidade, é o nosso apego material. Então, vamos nos desprender da matéria, vamos lembrar
que tudo que tem aqui na Terra é um empréstimo pela misericórdia divina, para que você desfrute de uma maneira mais leve ou por algum tipo de mérito. Então, a sua casa, o seu carro, tudo aquilo que você tem, a sua empresa, é emprestado. Tanto não é seu, porque quando vamos embora, nem o seu corpo é seu. O Espírito vai e deixa tudo aqui. Então, a gente tem que começar a colocar isso na cabeça. Abram a mente de vocês, para que vocês não fiquem presos após a morte no plano espiritual. Certo? Então, não é nem a questão das 72 horas. Isso é colocado porque a gente sabe que tem espírito que vai ter mais dificuldade para se desligar. Mas quando eu sou uma pessoa, que eu sou livre desse tipo de vícios da matéria, automaticamente, quando eu me desligo, eu vou leve embora. Eu não fico presa à matéria, pois ela não me pertence. O que temos que entender não depende do grau de desprendimento do espírito. Por prevenção é que se faz a espera de 72 horas. Tempo que demoramos para nos desligar completamente do material. A desencarnação. É aquilo que eu falei, né? Então, as pessoas falam assim, a pessoa que doa um coração, um órgão, né? Como será que aquele que recebe esse coração vai ficar? Porque as pessoas ligam o coração ao sentimento, mas nós sabemos que não é assim que funciona. Vamos dar uma olhadinha como é que tudo funciona? No momento, os médicos que liberam os órgãos para a doação após a morte, eles aplicam um teste chamado teste de apneia. A partir de 10 minutos e constatada a morte troncoencefálica, a chamada morte cerebral, ele passa a ser um potencial doador de órgãos quando foi o desejo e colocado isso para a família, ele vai para a doação e tem que achar o paciente que seja compatível, porque não adianta só você doar. Existe um tempo e tem que se tirar o órgão ainda vivo, principalmente o coração, enquanto o paciente ainda está vivo. Existe um período para não ter essa perda. Por isso, a urgência, né, e o transporte aéreo desses órgãos. Nós também esquecemos que doar sangue também é um ato de amor e salva vidas. Tão simples, né? Eu estou viva, mas eu posso doar sangue. Eu posso ajudar alguém. E também a doação do corpo para o campo de pesquisa científica. Quem são esses doadores de corpo para a pesquisa, né? Geralmente são aqueles moradores de rua que não têm uma família, aquele chamado mendigo, indigente, que não tem quem reclame esse corpo vai para a pesquisa científica para ajudar o progresso da nossa ciência. Vocês sabiam que mesmo esse corpo que é doado para a pesquisa científica, para o avanço da ciência e beneficia a muitos, esse espírito, ele é reconhecido no plano espiritual como um benfeitor mundial. Olha que interessante. Tem quem ligue o órgão coração ao sentimento, aquilo que eu falei, mas na verdade, o responsável pelos nossos sentimentos não é o coração, eu sinto lhe dizer, é o cérebro, né? E outra coisa, gente, quando um órgão é colocado no outro corpo físico, o perispírito já começa todo esse trabalho de adaptação desse novo órgão para começar a trabalhar. Nós não podemos esquecer que a espiritualidade trabalha muito mais que nós e eles têm um senso de organização muito melhor que o nosso. Então vamos entender que acima de tudo existe Deus, o nosso Pai, que acompanha tudo e permite. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do Pai.
Então vamos entender sobre a visão espírita. Não pode haver maior dádiva do que oferecer algo que não nos é mais útil e que vai salvar uma vida, disse Divaldo Franco, e ainda certifica: se a misericórdia divina nos confere uma organização física e sadia, é justo e válido, depois que nos havemos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência a fim de continuar sua jornada. André Luiz explica que quando uma célula é retirada da sua estrutura formadora no corpo humano, energético, no corpo humano, indo laboratoriamente para outro ambiente, que é um outro corpo energético, ele perde o comando mental que orientava anteriormente e passa dessa forma a individualizar ao ser implantada num outro organismo por transplante. Por exemplo, tenderá a adaptar-se ao novo comando espiritual que o restabilizará e a seguir coordenará a sua trajetória. Quer dizer, o órgão aceita o comando de um novo corpo, de um novo perispírito, de um novo espírito para se adaptar e continuar fornecendo vida àquele que não tinha esperança. Olha que coisa mais linda. Eu tinha que passar essa matéria para vocês. Eu tinha que trazer o que a espiritualidade nos mostra, a caridade através de um gesto tão nobre. Eu decidi ser uma doadora e já coloquei para os meus familiares esta condição. Embora eu seja uma senhora de 70 anos, mas aquilo que tiver em mim que puder ser doado, eu não faço questão nenhuma de levar, porque não me servirá de mais nada. Eu conheço médiuns que são até importantes aí no YouTube, só não vou citar o nome por respeito e consideração. E eles dizem: o final que vai dar para o meu corpo não importa. Já comuniquei meus familiares. Façam o que quiser, doem para a ciência, doem todos os órgãos, façam o que vocês quiserem, porque eu sou um espírito livre e livre eu me vou. Esse corpo só foi uma ferramenta, um instrumento para que eu viesse cumprir a minha missão aqui na Terra. Olha que coisa linda, né? Que nobreza desse nosso irmão. Às vezes as pessoas pensam que a rejeição ocorre quando o sistema imunológico do receptor, né, que às vezes é o espírito que talvez doaram sem autorização desse espírito e deu rejeição no outro que recebeu. Não, gente, para tudo isso. Existe acima de tudo a lei divina, gente. Nós esquecemos que a nossa vida é regida pelo Pai. Não estamos aqui sozinhos. A espiritualidade nos acompanha o tempo todo, em benefício do próximo. E um ato de transplante, uma doação, o plano espiritual socorre esse irmão na hora que ele desencarne e ele é levado sem sofrimento algum. Jamais um espírito sofre porque retiraram os seus órgãos. Parem de pensar dessa forma. Essa forma errada e egoísta. A matéria não te serve de nada. Desprenda da matéria ou você ficará preso a ela aqui quando você se desencarnar. Pensem bem. Tá aí mais um ensinamento. Estou falando da rejeição. Quando ela existe, tem uma causa. E ela ocorre porque o seu sistema imunológico do receptor não reconhece o órgão ou o tecido e inicia uma produção de anticorpos. O que acontece? Eu sou da área da saúde, eu não sei se eu já falei para alguém de vocês, a minha formação é enfermeira. Então eu entendo que o nosso organismo, tudo que você coloca que não é seu, ele tem uma rejeição. Mas hoje a ciência está tão avançada que existem medicações, né, como que fazem essa função e o controle melhor dessa rejeição, né? Que são imunossupressores, que fazem com que o organismo, até se adaptar, não rejeite esse órgão que foi implantado. Então a ciência está muito evoluída, nós aqui estamos atrasados, né? O processo para correr o transplante
variado apenas pela intensidade. Hoje já existe imunossupressores, como eu falei, que conseguem fazer esse controle. Não é culpa de espírito nenhum. Se não deu certo, não é por causa de culpa de espírito, tá, gente? Não é porque tirou a córnea que o espírito vai para o lado de lá, não vai enxergar nada, ou vai voltar cego numa outra reencarnação. Parem de pensar dessa forma, gente. Não é assim que funciona. Nós somos espíritos. Espíritos são eternos. Eles vivem por várias existências e várias reencarnações. Essa é só mais uma. E aqui é só mais uma roupagem. Aqui mesmo a gente deixa, nem esse corpo é nosso. Vamos pensar assim. A doação deve ser voluntária e consciente. Ao fazer esse gesto, expressamos a sublimidade do amor incondicional em benefício do próximo. Já para o receptor, é um exemplo da misericórdia divina que permite a continuidade da existência física. Olha a visão espírita. A medicina e a tecnologia vão evoluindo juntos com o plano espiritual. Então, podemos esperar muitas coisas boas que ainda virão. Agradecer e usar aquilo que já temos e a capacidade de realizar a doação de órgãos é uma delas. Agora eu vou falar um testemunho, tá? Eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento de um espírito, de um enfermeiro que trabalhava em um hospital onde ele auxiliava os médicos no centro cirúrgico. Esse enfermeiro manifestou logo cedo a vontade de ser um doador. E ele falava isso para todos. Quando eu desencarnar, eu quero que os meus órgãos sejam todos doados. E por anos ele foi falando e comunicando aqueles que trabalhavam junto com ele para que isso acontecesse. Essa vontade se manifestasse, né? De ser um doador. Enquanto quando ele teve uma morte cerebral, o que os amigos fizeram? Já sabiam do seu desejo de ser um doador, né? E a partir do momento que foi constatado a morte cerebral, iniciou o processo da retirada de órgãos. E ele conta que, como enfermeiro, ele quis participar da cirurgia, da retirada de órgãos que ele doou com tanto amor para quem pudesse aproveitar esses órgãos. Ele auxiliou na cirurgia. Gente, pense que coisa mais linda. O enfermeiro que trabalhava no centro cirúrgico manifestou o seu desejo de doar os órgãos. E quando isso aconteceu, ele não só saiu do corpo, como pediu para participar da cirurgia, auxiliando os seus colegas médicos com quem ele trabalhava para a retirada dos seus órgãos. Olha que coisa maravilhosa, que ato de amor. Amai o próximo como a ti mesmo. Esse é um ato de amor. É um desapego material. Então, aquele que se propõe a doar de livre e espontânea vontade, ele está fazendo uma caridade. Ele está provando que ele não se importa com a matéria. Confie que se dê a matéria, contanto que isso possa ajudar outras pessoas. Gente, a espiritualidade é muito linda. E ela nos acompanha em todas as situações. Nós é que não nos apercebemos dela, pois o nosso Pai é misericordioso. Hoje aprendemos mais uma lição, para que as pessoas não fiquem colocando coisas na cabeça, para que elas tenham a mente aberta e saber que nós não pertencemos à matéria, somos espíritos eternos. E voltaremos para o reino espiritual, ao qual é a nossa morada, e aguardar uma próxima oportunidade para continuar evoluindo. Que Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, abençoe todos os lares dos familiares que acompanham esse nosso canal.
Que vocês tenham uma semana abençoada pelo nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.